Olá pessoal, boa noite. Eu estou aproveitando esse exato momento para poder gravar as aulas de vocês, tanto da turma de vocês quanto das outras turmas, das outras escolas, né? Porque fica até uma plataforma mais acessível para a gente estar utilizando nesse exato momento, porque a aula fica gravada e vocês depois podem estar acessando para poder continuar com o estudo de vocês, né? Espero que cada um de vocês estejam bem e que também estejam aproveitando esse momento de quarentena para estudar um pouco, né? A partir do momento que a gente está mandando material para vocês, né? A TV Pernambuco também está disponibilizando algumas atividades e algumas videoaulas, né? Para vocês acompanharem os estudos de vocês em casa, tá? Lembrando que sexta-feira agora, né, vai ter o aulão de biologia para as turmas do primeiro, segundo, terceiro ano, tá? Eu já coloquei lá no Instagram e coloquei no meu WhatsApp lá no status e nos meus stories, tá bom? Então depois vocês acompanham e vão dando sequência, tá? Então a partir desse momento, né, agora a gente vai fazer uma análise e estudo, né, dos heredogramas. Eles podem ser conhecidos como heredogramas, árvores genealógicas ou apenas genealogia. Então, esses heredogramas, eles são bem comuns de cair em vestibulares, tá? Então, boa parte das questões de vestibulares que aparecem ou em Enem ou em outros vestibulares que aparecem por aí, sempre vai cair questão de genética, ou sempre também vai cair questão com a utilização de heredogramas. Então, os heredogramas são representações gráficas, tá? Que vão estudar aspectos de heranças biológicas, onde você analisa o estudo de caso para saber fazer observações de determinadas situações. Que situações são essas, né? O aparecimento de uma doença, né? Doenças ligadas ao sexo, né? Ou seja, essa representação de símbolos que vocês podem ver aqui como está sendo representado no slide, ele vai te identificar alguma coisa, ele vai te mostrar alguma coisa, tá certo? Então é importante a gente fazer essa análise. Então aí, ó, a genealogia ou o estudo dos heredogramas vai ser justamente a representação gráfica que vai analisar o que? Os aspectos biológicos da herança familiar. E para isso a gente vai utilizar alguns símbolos, né? Então eu já coloquei aqui para vocês nesse próximo slide, né, todas as situações. Então eu tenho outro material aqui, tá? Depois eu posso escanear para vocês, mas essa foi a imagem mais completa que eu consegui encontrar, tá? Eu tenho um livro aqui que tem a parte simbólica, não é a parte de simbologia um pouco mais resumida, mas essa imagem foi a imagem mais completa que eu encontrei para vocês fazerem o estudo e a análise desses heredogramas, tá bom? Então aqui, ó, como vocês podem ver aqui na parte de cima, né, superior esquerda de vocês podem ver, né, o símbolo masculino e o feminino, tá? O masculino sendo representado por um quadrado e o feminino sendo representado por uma bola ou por um círculo, tá? Quando eu tenho um losango, tá? A questão do sexo ela é ignorada. Então, a análise do aspecto biológico, da herança biológica que você está fazendo, né, a questão do sexo não vai importar. Então, às vezes pode acontecer de aparecer o losango, então você sabe que não é a representação de nenhum sexo, tá? Quando, né, o quadrado ou o círculo, né, eles não estão pintados, isso representa o sexo masculino e feminino. Quando essas pessoas são normais, elas não apresentam nenhum aspecto de doença ou nenhuma herança biológica para ser observada, tá? Como vocês podem ver embaixo, né, quando eu tenho essa representação simbólica, né, ou esses símbolos aqui, eles pintados, né, isso representa justamente os indivíduos afetados, tá? Quando eu tenho a situação, né, de encontrar, né, dois símbolos ligados, isso representa um casamento, né? Quando dois símbolos estão ligados por duas setas ou duas ligações, isso representa justamente um casamento consanguíneo. Casamento consanguíneo, né, são de indivíduos da mesma família, tá? E a filiação vai ser justamente o que, né? Indivíduos se ligando
e gerando indivíduos, tá? Como vocês podem ver aqui na parte de filiação. Irmandade é quando todos estão ligados, né? Isso independentemente do sexo, você só vai identificar essas coisas. Abaixo de irmandade tem um portador heterozigoto, né, que representa justamente, é muito difícil de aparecer, né, esse portador heterozigoto para determinadas situações, né, a análise de herança biológica. Então o que é que acontece? O portador heterozigoto vai aparecer com o seu símbolo, né, ele pintado ao meio. A família vai ser justamente o que, né? A geração parental se ligando e abaixo vai ter justamente, né, a filiação, os filhos e tudo mais. Falecido vai ser o símbolo com um risco na diagonal, para dizer que aquele indivíduo faleceu, tá? Gêmeos monozigóticos, né, ou os univitelinos, que são gêmeos idênticos, tá? São representados pelo mesmo símbolo, né, como se fosse um triângulo. Já os gêmeos dizigóticos, que são gêmeos que nasceram em placentas diferentes, tá? Eles são representados separadamente, né? Não sei se vocês observaram aqui nesse slide que os gêmeos monozigóticos, eles estão ligados, né? Eles estão como se fossem um triângulo e abaixo, né, dos seus símbolos eles estão ligados. Já os gêmeos dizigóticos não, são totalmente diferentes, né? Então assim, eu espero que vocês acompanhem isso bem direitinho, tá? Tudo isso que vocês podem acompanhar, eu recomendo muito que vocês façam a leitura também no livro de vocês, não fiquem só apenas com aquilo que eu estou explicando, mas na página 32 e 33 do livro de vocês tem justamente essa análise de heredograma e até mesmo situações e resolução de questão envolvendo árvore genealógica ou a questão de heredograma. Então eu peço que vocês também façam essa análise.